Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês. Nós estamos aqui mais um dia de domingo, nessa manhã tão bonita que o Senhor nos deu, que o Senhor nos despertou, e estamos aqui para estudar um pouco mais da palavra do Senhor. Convido vocês para a nossa EBD online, Escola Bíblica Dominical adaptada, aos moldes aí do nosso isolamento social, distanciamento social, E nós temos aqui um processo um pouco diferente, mas o estudo é o mesmo. O estudo das lições aqui nos propomos a estudar, a apresentar. Ele tem a mesma característica. Então, convido você a pegar sua Bíblia aí na sua casa e acompanhar conosco os textos bíblicos e também participar da nossa lição. Eu quero pedir mais uma vez, lembrá-los de que vocês podem, caso queiram, interagir, pode mandar mensagem aí na nossa sala, na sala da Kelinha. Kelinha também compartilha o link aí da nossa página, e se você quiser mandar algum comentário, fazer alguma pergunta, mesmo que a gente não responda aqui na hora, mas a gente sempre responde as mensagens, as perguntas aí dos comentários. Tá bom? Então você tem esse espaço aberto, e quanto mais você puder interagir, melhor vai ser a nossa escola dominical, Quem frequenta a escola dominical regularmente vai lembrar que lá tem, a todo momento você pode estar fazendo perguntas, comentários, e sempre é discutido aquilo que você fala, Então é interessante que, mesmo tendo aí as nossas limitações de distanciamento, mas que você participe, Ajuda o outro irmão a entender melhor, você tira suas dúvidas, Então essa interação é importante, e eu encorajo a fazer isso, Comente, pergunte, faça comentários, faça críticas, o que você fale de acordo com sua visão, que a gente vai estar interagindo aí no aprendizado bíblico, tá bom? Esse aprendizado ele acontece quando há essa interação, ele acontece melhor quando há essa interação, tá bom? Então nós vamos estudar, dar continuidade aos nossos estudos sobre a fé, Só lembrando, nós falamos 2 domingos sobre a igreja. Domingo passado iniciamos esse estudo subsequente sobre fé, e hoje, segundo domingo de estudo sobre a fé, semana passada falamos da fé, o que é a fé e o que não é a fé, e hoje nós vamos estudar já classificando a fé verdadeira, que é a fé salvadora. Nós vamos estudar sobre a fé salvadora. Tenho alguns textos aqui para a gente ler. Eu vou ler primeiro os textos, depois a gente segue nos comentários. Primeiro texto de hoje, Mateus capítulo 18, versículo 3. Mateus capítulo 18, versículo 3. Diz assim, E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino do céu. O outro texto é Romanos, carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 10. Romanos 10, os versículos de 5 a 13. Romanos 10, de 5 a 13. Vou ler também esse texto. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Mas a justiça que vem da fé diz: não digas em teu coração,
quem subirá ao céu? Isso é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isso é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo o que nele crê nunca será envergonhado, pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Efésios capítulo 2, próximo texto é Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 10. Efésios 2, de 4 a 10. Também texto muito conhecido e repetido. Diz assim, Efésios 2, de 4 a 10. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se orgulhe, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Próximo texto, próximo versículo. 1 aos Tessalonicenses 2,13. Diz assim: por isso nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouvistes de nós a sua palavra, não a recebeste como palavra de homens, mas como palavra de Deus, como de fato é, a qual também atua em vós os que credes. E o último texto, Tiago, capítulo 2. Tiago 2, de 14 a 26. Tiago 2, de 14 a 26. A fé sem obras é inútil. Famoso texto aí da carta de Tiago. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e de alimento de cada dia, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta se não tiver obras. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé por meio de minhas obras. Crês que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Mas, ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim cumpriu-se a Escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim, pois, como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras está morta. Texto muito conhecido
também. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude, ó Deus, nessa manhã a termos um bom estudo da Tua Palavra, a termos uma boa compreensão dos textos que lemos. E para isso eu te peço que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos auxilie nesse estudo, para que fique claro, para que entendamos, ó Deus, as verdades do Senhor, para que tenhamos essa fé de uma maneira completa, de uma maneira plena, e que entendamos, ó Deus, a nossa fé. Nos ajuda, ó Deus, e nos abençoa. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Fé salvadora é o tema de hoje, né? Lemos aí alguns textos bem conhecidos. E o primeiro texto, por sinal, é um texto que eu quero dar uma especial atenção no primeiro momento, porque é muito comum a gente achar que lá em Mateus, Jesus está falando que nós precisamos ter ele dá o exemplo de uma criança, né? E fala que quem não tiver a fé de uma criança, ou muita gente interpreta, né? Como se necessitássemos da inocência de uma criança, né? Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino do céu. Aí muita gente interpreta aqui como a gente precisando ter a inocência da criança, né? Existem dois pensamentos bem relevantes sobre fé, conversão e culpa, né? Culpa barra inocência. Que giram em torno dessa ideia quando Jesus traz criança para o discurso, para a narrativa de salvação e fé. Um primeiro é que, como eu já mencionei, é necessário haver maturidade espiritual, maturidade em sua fé precisa de ir aperfeiçoando-se a partir de um plano de leitura prática das Escrituras, e diariamente isso vai moldando você e aumentando, melhorando ali o seu relacionamento com Deus. Claro, também fazendo mais firme a sua fé, né? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Então, quanto mais você pratica leitura bíblica, prática da palavra, mais você vai ser fortalecido na sua fé. Então, quando você vai sendo fortalecido na fé, ao mesmo tempo você tem que ser buscar, né, ser inocente para pecados. Não sei se essa seria a expressão mais adequada, mas você e eu devemos buscar essa inocência com relação a pecado. Olhar para o pecado como não sendo o nosso objetivo de vida, mas um ou outro deslize que infelizmente acontece em nossa vida. Um outro pensamento é que toda vez que Jesus traz crianças para a narrativa de salvação e fé, não tem como estar falando do pecado, porque nós não somos inocentes do pecado. Nós que uma vez pecamos, nascemos do pecado, não tem como sermos inocentes nessa vida para o pecado, né? O coração do homem, ele corrompeu-se integralmente por causa do pecado. E somos parcialmente recuperados a partir de Cristo. Cristo produz justiça, isso é tema até para a próxima lição, mas Cristo produz justiça, e essa justiça nos reabilita parcialmente. Se pelo pecado nós não podíamos nos relacionar com Deus, dentre as quase que infindáveis consequências da queda, uma delas era a quebra do relacionamento com Deus. Cristo veio trazer essa pacificação entre o homem e Deus,
essa reaproximação, ou que a Bíblia chama de reconciliação com Deus, né? Cristo estava nos reconciliando consigo mesmo. Então, Jesus, ele produz parcialmente aquilo que se perdeu na queda com o pecado, mas ainda assim nós temos um coração, temos no coração as marcas do pecado. Muita gente faz aí traz uma ideia aí da figura de linguagem lá da marca de Caim, né? Quando Caim mata Abel, depois ele recebe uma marca que nunca sai, tipo uma cicatriz. E então essa marca seria consequência do pecado, e mesmo tendo sido regenerado por Cristo e reconciliados com Deus, ainda há em nós um coração corrupto, né? E Jeremias fala muito claramente disso, o profeta Jeremias, quando ele diz que nós temos um coração desesperadamente corrupto, né? O coração do homem é desesperadamente corrupto. Então, não tem como termos a inocência de uma criança para o pecado, né? Então, seria um ideal inalcançável segundo esse segundo pensamento. O que fala, segundo esse pensamento, quando Jesus traz criança para a narrativa da salvação e fé, é exatamente a ideia do que nós estudamos semana passada. Fé, o que é fé? Fé é confiança em Deus, é você confiar em Deus. Então, a criança, ela tem essa... Num outro momento, Jesus chega a pegar uma criança no colo e fala, né, para as pessoas serem como aquela criança, e fala que delas é o reino dos céus. Então, mas por quê? Porque a criança está confortável ali no meio ou perto de Jesus, né? E uma criança, quando sente conforto, segurança, certa confiança em um adulto, que aí muitas vezes é visto como inocência, ela de fato acompanha o adulto. Ela, né, uma criança com seus pais, quantos e quantos vídeos a gente vê aí na internet de crianças que se jogam de janelas para, né, se jogam nos braços dos pais para se salvar. Uma casa está pegando fogo, a criança se joga. Então isso é confiança. Essa confiança é que Jesus traz para a sua narrativa quando coloca crianças e quando fala para sermos como criança. Confiem em Cristo, confiem no Senhor, confiem em Deus. Você está entendendo por que esse versículo é colocado numa lição que fala de fé salvadora? A fé que salva, exatamente a ideia da criança que está numa casa pegando fogo, no primeiro andar de uma casa pegando fogo, e o pai está lá embaixo falando, salte. Aí, com confiança, a criança se joga, né? Então, esse salto ou esse passo que se dá movido pelo chamado de seu pai é o que Jesus deseja que tenhamos. Por isso fala, sejam como crianças e confiem. Eu acho muito interessante esse segundo pensamento, né? Então, fé salvadora é isso, né? Até parece que eu já dei toda a lição, mas é basicamente isso. A fé salvadora, eu arrisco até dizer que é a única fé de fato que existe. Nós falamos semana passada que existe fé cultural, ou que as pessoas acham que fé é apenas a intenção ou o ato intencional de ingressar a um grupo religioso, ou de uma autoafirmação dizendo, eu acredito em Deus. E as pessoas já classificam isso como fé, sendo que não é, né? Fé, ela precisa de ser bíblica, ela precisa de ter a Bíblia como seu principal combustível, como seu principal alimento, né? E a fé bíblica, ela vai crer em elementos, não só em elementos bíblicos, mas em toda a doutrina bíblica, né? A fé, ela precisa o que alimenta a fé é toda a doutrina, o corpo bíblico como um todo conduzindo, né? E a fé salvadora, ela é apenas uma classificação dessa fé, né? Da fé verdadeira. Tá muito mais aqui como se fosse atribuindo um adjetivo à fé. Ela salva, é uma fé salvadora, ela salva. Essa fé verdadeira
a única fé que existe, fé verdadeira que existe, ela salva. Então, fé salvadora é a confiança que nos leva a buscar e confiar, né, em Deus para sermos salvos. Aí é interessante que fé salvadora já leva a gente para um patamar um pouco mais, para entrar um pouco mais, né, dentro do tema bíblico, dentro da ideia de salvação. Já não é simplesmente dizer, eu creio. Eu já tenho que conhecer o que crer implica na minha vida, o que essa fé implica na minha vida, né? Primeiro, o benefício dessa fé. O benefício é salvação. Aí, as implicações dessa fé. Beleza, o benefício é salvação, mas e qual é o meu papel neste mundo como sendo um crente em Cristo Jesus, como tendo fé verdadeira? Que desdobramentos essa fé precisa ter na minha vida? E aí que muita gente erra, e é bíblico, né? Erra. Por exemplo, a igreja em Éfeso é duramente repreendida por Cristo lá em Apocalipse 2, porque eles tinham uma fé de um conhecimento muito bom, eles tinham muita prática teológica, e Éfeso a região de Éfeso era uma região muito fértil para a teologia, tinham escolas excelentes de teologia e de filosofia, porém Jesus critica e endurece o discurso dizendo, olha, vocês precisam voltar para o primeiro amor, a fé aliada às obras, o conhecimento de vocês é bom demais, vocês precisam praticar isso, vocês precisam amar o próximo, vocês precisam transformar ou viver essa fé de uma maneira mais prática, e não só ficar falando. Então, a carta que Jesus manda João escrever para Éfeso, é uma carta que retrata exatamente o que eu quero dizer. Não basta apenas eu crer e dizer, tá, beleza, eu tenho um bom conhecimento bíblico. Essa fé precisa virar, precisa ser mostrada neste mundo através de obras, precisa ser apresentada a este mundo, precisa ser defendida neste mundo, precisa ser o que determina as minhas ações. Quantas e quantas pessoas creem em Cristo Jesus, mas suas ações dizem o contrário. Ou dizem crer em Cristo Jesus, mas suas ações dizem exatamente o contrário. Então a fé precisa transformar-se em ações. A fé precisa transformar-se em decisões, em posturas de integridade, posturas de compaixão, posturas de relacionamentos mais simpáticos. Quantos e quantos não abraçam uma fé e tornam-se apáticos às pessoas, insensíveis, como que se estivessem com os olhos fechados para a sociedade, muitas vezes para a comunidade que o cerca. E essa fé, ela não é a fé salvadora. A fé salvadora abre os olhos. Lembra da ideia da fé da semana passada? Não é um salto no escuro, mas aproximar-se da luz. Então a fé abre os olhos. A fé faz a gente olhar, enxergar primeiro Deus como Ele de fato é, e depois a comunidade, o próximo como Ele de fato é. Eu lembro que domingo, foi domingo não, foi na quarta-feira eu acho, não sei se foi na quarta ou na sexta da semana, nós falamos da necessidade de eu pensar no próximo, né? De eu olhar para o próximo. E foi na sexta-feira que eu falei na necessidade de olhar para o próximo. E eu só vou conseguir olhar para o próximo buscando o seu benefício, buscando o seu crescimento, buscando a sua edificação, se eu tiver essa fé salvadora. A fé salvadora me conduz a viver como Cristo. Olha por exemplo de Cristo mesmo. Cristo, ele entrega a sua vida inteira, dedica a sua vida em benefício do próximo. Isso é o que ele deu exemplo para que seguíssemos e mostrássemos ao mundo o que é fé salvadora. Fé salvadora é uma fé transformadora. A Bíblia, alguns textos que nós lemos, fala claramente que a Bíblia fala
esse tema é muito central em toda a Escritura, que nós somos justificados somente pela fé, né? A fé é uma condição necessária para salvação. É imperativo que entendamos o que compreende a fé salvadora. Então, não é, tem muita gente que fala, são os presbiterianos, são os batistas, são os calvinistas que falam que nós somos salvos só pela fé e tal. Mas não é questão de corrente teológica. A questão, você vê o próprio texto lá, o próprio texto bíblico da narrativa do Novo Testamento joga a gente lá para Abraão, para Raabe, joga para personagens lá do começo lá do Antigo Testamento, para a história antiga de Israel, para dizer que somos salvos, ou o justo vive da fé. Eu até mencionei aqui na semana passada Abacuque, que fala no capítulo 3, eu acho, do seu livro, ele fala que o justo viverá da fé. Então é um conceito justo, certo, que estava já em Israel. O judeu conhecia esse conceito, né? Então não é uma ideia de Calvino. Calvino lá em 1500, já na era moderna, querendo dizer que nós somos salvos pela fé. Lutero, né, falando, não, você é salvo pela fé, ele que inventou isso. Não, é bíblico. Quem disse isso foi Abacuque, quem disse isso foi Moisés, quem disse isso foi Abraão, quem disse isso foi Paulo, que nós somos salvos pela fé, né? Então é bíblico que essa fé, que a justificação ela somente acontece por meio da fé. Aí, como eu já até falei aqui, a narrativa de Tiago é que a fé salvadora, ela leva a gente à prática, né? A fé, ela leva a gente a ter uma vida de que traga essa fé para a realidade, para o campo da realidade. Embora a fé seja algo abstrato, não se vê, e também não tem como eu saber se alguém crê de fato ou não. Eu não tenho como sondar o seu coração e dizer, você crê, você não crê. Lembra da história do trigo e do joio? Exatamente por isso, né? Que eu não consigo, porque eu não sei identificar o que é trigo e o que é joio. Nem você consegue fazer isso. Então, não sabemos, mas exatamente por isso eu preciso trazer a minha fé, a fé que tenho em Cristo Jesus, para a prática, para que as pessoas vejam essa fé através de obras. E não é obra, eu vou pegar e vou fazer qualquer ação ali que as pessoas já vão ver que eu sou crente. Não, tem muita gente também que faz coisas assim e não crê, né? Não conhece Jesus. Mas outro dia estudamos sobre as boas obras e nós falamos que as boas obras, elas precisam, ou a obra só é boa se for o Espírito Santo que levar você a fazer, se for Deus que levar a igreja dele a fazer, aí sim é boas obras dentro do contexto bíblico, né? De acordo com a ideia bíblica. Então, nós precisamos traduzir a fé, que é abstrata ou invisível, elemento de confiança dentro do meu relacionamento com Deus. Eu preciso traduzir isso em ações visíveis neste mundo, que é a maneira de eu testemunhar a Cristo, de eu testemunhar a minha fé em Cristo, né? De eu de fato mostrar para esse mundo em quem creio, para que outros também creiam, né? Tiago, depois ele diz assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, não existe esse negócio de uma pessoa matar uma fé porque não tem obras. A fé já está morta, ou já não existe fé se não tiver obras, né? Não é que você tem que começar, você tem que praticar, você tem que ter boas obras. Parou de fazer boas obras, pronto, você não tem mais fé. Não é isso. Quem não faz boas obras é porque não tem fé, simplesmente, já não existe. Fé morta é fé que não existe, né? Então, a fé, ela nos leva
A fé viva nos leva à prática, ao movimento, ao exercício, a coisas visíveis, né? A elementos visíveis. Então, quando Lutero e os reformadores declararam que a justificação é pela fé somente, perceberam que era preciso apresentar uma definição cuidadosa de fé salvadora. Definir a fé salvadora como incluindo os elementos constituintes necessários. A fé salvadora se compõe de informação, assentimento intelectual e confiança pessoal. Tá vendo aí que a fé ela é muito mais do que aquela afirmação pronta que as pessoas dizem. Também até o diabo crê, então crer é muito simples, todo mundo crê. Não, a fé de fato não é só eu acredito que Deus exista. Isso não é fé, né? E isso até o diabo sabe que Deus existe e estremece, né? E tem medo e estremece porque sabe que Deus é poderoso. Então, que Deus é o Criador do céu e da terra. Então a fé salvadora ela se compõe de informação, assentimento intelectual e confiança pessoal. Informação, eu preciso de conteúdo, eu preciso de elementos que possam nutrir essa fé. Uma fé fraca, como é um termo muito usado, uma expressão muito usada em pregações que falam sobre fé e estudos, a fé fraca é a fé exatamente aquela ideia de não se alimentar. Você não se alimenta e você fica um dia sem se alimentar direito, chegar ao final do dia, você pode dar dor de cabeça, moleza, fraqueza, né? Fique um mês inteiro sem se alimentar direito, você vai ver que já vai ter deficiência de nutrição, talvez anemia, problemas dos mais diversos de saúde, e o que você não vai ter à disposição, né, se você não se alimentar direito. Então, a alimentação é necessária para o corpo, assim como Bíblia, estudo bíblico, conhecimento bíblico é necessário para uma fé verdadeira, para uma fé salvadora. Ô Rodrigo, como assim? Para eu de fato crer, eu preciso estudar teologia, eu preciso conhecer as correntes teológicas e ler livros de história? Não necessariamente. Eu costumo dizer que a gente busca esse tipo de conhecimento quando vai de fato trabalhar nesta área, né? Trabalhar com pregação, trabalhar com estudo bíblico. É importante que você busque material, conhecimento para moldar todo o seu estudo, né? Para te ajudar a apresentar um estudo coerente e de conteúdo. Mas para crer em Jesus, eu preciso sim conhecer a Bíblia. O próprio Cristo falou, olha, examinem as Escrituras. Examinar eu quero ler, estudar, olhar, ter atenção ao que eu leio. Examine as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna e elas mesmas testificam de mim. Ou seja, se eu quero conhecer Cristo, eu preciso ler o livro que fala de Cristo. Que livro que fala de Cristo na Bíblia? Toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Você vê Jesus lá na criação, você vê Jesus dentro da lei, você vê Jesus, a representação de Jesus no deserto, você vê no deserto lá do Êxodo, né? Você vê Jesus em toda a narrativa do Novo Testamento, você vê Jesus no Apocalipse, que fala de coisas futuras, de eventos futuros. Então, Jesus está em toda a Bíblia. Conheça, estude, tenha esse conteúdo, busque esse conteúdo. Fé salvadora leva alguém a desejar ler a Bíblia. A fé salvadora leva você a desejar ouvir pregação. E ouvir com atenção e com critério. E a fé salvadora vai levar você a rejeitar ideias de pessoas que contrariam a Bíblia. Isso mesmo, há muita coisa, há muito conteúdo que contraria elementos bíblicos. Tá? Então, o Espírito Santo te dê discernimento, compreensão para que você consiga identificar esses falsos profetas e dizer, não, isso não é bíblico, né? Então, a nossa fé precisa de
conteúdo. Muita gente diz, não importa no que você creia, desde que seja sincero. Isso não tem como ser certo, porque eu posso estar sinceramente crente de que essa caneta aqui é um elefante, mas essa caneta não é um elefante. Embora eu esteja sinceramente certo de que ela é um elefante, ela é uma caneta. Então, a sinceridade na crença não necessariamente determina quem o objeto de fé é, ou como ele é. O objeto de fé é do jeito que ele é. Então, se eu creio em Deus, aí não é o tanto que eu conheço que determina o tamanho de Deus. Deus já é do tamanho que ele é. Deus já é o Criador do céu e da terra. Deus já é Senhor de todas as coisas. Então, a busca de conhecimento desse Deus, ela vai alimentar a minha fé, a minha vida, e não exatamente o tamanho de Deus. Deus já é do tamanho que ele é. Mas a sinceridade não é determinante para dizer se uma fé é verdadeira ou não. Eu posso estar sinceramente errado. Eu posso crer sinceramente no que não é digno de fé, da minha fé. Então, sim, é necessário que você e eu sejamos sinceros em nossa fé. Mas se não crermos em Deus, por Cristo, segundo os moldes bíblicos, segundo Cristo mesmo se apresenta, nossa fé é inútil, né? Então nós cremos em Cristo, no Cristo apresentado no Evangelho, e precisamos crer que pelo Evangelho, como o Evangelho nos ensina, precisamos crer que Jesus é o nosso Senhor. Então, embora seja necessário termos um entendimento correto das verdades essenciais do Evangelho, para sermos salvos, o entendimento correto da verdade não é suficiente para sermos salvos. Um aluno pode tirar nota 10 na prova de teologia cristã, demonstrando que conhece as verdades do cristianismo, sem que ele próprio afirme que são verdadeiras. A fé salvadora inclui o assentimento da verdade do Evangelho, ou seja, eu preciso não só conhecer a verdade, mas estar convencido dessa verdade, e essa verdade precisa ser determinante para a minha vida em algum momento. Não é somente saber que Jesus salva, é saber que Ele me salva, que Ele me salvou, e ter um relacionamento com Deus a partir disso. Lembra que eu falei? Fé, confiança, base de relacionamento. Então, Deus não coloca fé no coração de ninguém para simplesmente afirmar que Jesus salva, para colocar lá num adesivo no meu carro, Jesus salva. Não, Deus coloca fé no meu coração para que eu me relacione com Ele e diga, Jesus me salva, Jesus me transforma, Jesus me perdoa, Jesus me guia, dirige os meus passos, reina na minha vida. Então a ideia de assentimento pessoal da verdade, é eu estar convencido dessa verdade. Não é só conhecer a verdade, é eu estar convencido dela e eu acreditar nessa verdade. Eu ter relacionamento, eu ter envolvimento com essa verdade. Peraí, Jesus de fato cura um coração pecaminoso de pedra, ele transforma em coração de carne? Cura, porque o meu coração foi transformado em coração de carne. O meu coração de pedra foi transformado em coração de carne. Eu não podia crer, agora posso crer em Deus. Eu não via que o que eu fazia era pecado, agora vejo que o que eu faço é pecado e me arrependo, me entristeço quando eu faço isso. Essa é a ideia de assentimento pessoal, elemento fundamental para a fé verdadeira, para a fé que salva, Mesmo que uma pessoa entenda o Evangelho e afirme ou concorde que seja verdade, ainda pode estar longe da fé salvadora. O diabo sabe que o Evangelho é verdade, mas o odeia com todas as fibras do seu ser. Existe um elemento de confiança na fé salvadora. Envolve a confiança pessoal e a dependência do Evangelho. Podemos crer que uma cadeira suportará o nosso peso, mas não demonstramos confiança pessoal na cadeira até que sentemos nela. Então, mais uma vez, a ideia de experiência. Jesus nos chama para a experiência. A fé leva a gente para a experiência, para a prática. Então a fé nos leva, a fé salvadora nos leva para demonstrarmos a nossa confiança em Deus. Tá entendendo que boas obras aí vêm da minha confiança em Deus? Por que eu
muita gente, eu lembro, toda vez que eu vou falar de boas obras, eu lembro muito da minha mãe, uma pessoa extremamente simples, né? Extremamente simples, e sempre tivemos uma vida muito humilde. Às vezes tinha pouco alimento dentro de casa, pouco mesmo, e chegava gente pedindo, que minha mãe via que realmente, infelizmente há muita gente hoje em dia que usam de má fé com isso, mas quando minha mãe via que realmente era uma pessoa necessitada, ela ia lá no armário, só tinha pacote de macarrão pela metade, um arroz pela metade que já estava usando, não tinha reservas. Ela pegava e dava aquele meio pacote de macarrão, e a outra pessoa ainda ficava feliz porque estava realmente precisando. Então, isso eu acho que é fé salvadora. Eu só tenho esse meio pacote de macarrão, se eu der eu vou ficar sem. Mas eu confio em Deus, eu confio no Senhor, Ele que me sustenta. Aí ela abençoava a pessoa e dava o alimento que estava precisando. Sou muito grato a Deus pelo exemplo de fé que eu tive da minha mãe, pelo exemplo de uma fé verdadeira, uma fé prática, entende? Então, a fé, ela precisa levar a gente, precisa desse elemento, né? Levar a gente a ter uma confiança em Deus e saber relacionar-se com Ele, para relacionar-se com Ele, né? Conhecimento, assentimento pessoal, confiança em Deus. A confiança envolve a vontade tanto quanto a mente. Ter fé salvadora exige que amemos a verdade do Evangelho e desejemos viver de acordo com ele. Abraçamos com nosso coração a doçura e o amor de Cristo, né? Então, a fé salvadora já é fé, né? Então, a fé salvadora, ela nos leva a experiências maravilhosas com o Senhor, e isso através das experiências humanas. Deus nos salva, Deus nos ilumina para que vivamos nesse mundo verdadeira, justa e piedosamente, né? Então nós somos chamados por Deus, eleitos pelo Senhor para a salvação, para que nesse mundo sejamos sal da terra e luz do mundo, para que neste mundo sejamos testemunhas fiéis de Cristo Jesus. Como ser testemunha fiel de alguém? Praticando o que ele fez, estando em conformidade com seus pensamentos e relacionando-se com ele através do próximo. Em algum momento também eu acho interessante que Jesus fala: Senhor, quando que nós vimos com fome não demos de comer, quando... um texto muito conhecido também, uma narrativa também muito conhecida. Quando te vimos nu e não te vestimos. Aí ele diz: olha, quando vocês viram qualquer um desses pequeninos e não ajudaram, vocês negaram a mim, né? Vocês viram seu próximo nu e não deram roupas, viram com fome e não deram comida, viram preso e não foram assisti-lo, visitá-lo. Então, Jesus nos chama para um relacionamento com o próximo que demonstre a nossa fé / confiança / relacionamento com Deus, né? Não existe melhor maneira de demonstrar a nossa fé do que viver neste mundo com as pessoas, com o próximo, especialmente com aqueles que não podem retribuir a nós, mas viver sendo suporte uns dos outros, viver contribuindo para a edificação um dos outros. Tecnicamente falando, para encerrar, a confiança pessoal pode ser considerada um subponto ou um acréscimo do assentimento intelectual. O diabo pode assentir quanto à verdade de certos fatos sobre Jesus, mas não assente a todos eles. Ele não assente ao amor ou à aspiração de Cristo. Entretanto, quer distingamos ou combinemos assentimento intelectual com confiança pessoal, o fato que permanece é que a fé salvadora requer o que Lutero chamou de fé viva, uma vital e pessoal confiança em Cristo como Salvador e Senhor. Fé é pessoal, fé é elemento do seu relacionamento com Deus, e as pessoas só vão ver isso através de obras de uma pessoa que foi transformada pelo Senhor, né? Então as pessoas só vão saber que você é crente se você tiver
uma vida transformada e demonstrar isso neste mundo. Que tenhamos as atitudes corretas, que tenhamos as atitudes de fé para darmos testemunho do Senhor. Amém? Que Deus continue nos abençoando, né? Próximo estudo, a justificação pela fé. Na semana que vem a gente dá continuidade a esse tema, tá bom? Tem alguns recados aqui. A Sônia, né, no nosso grupo ali, pede oração pelos doentes internados sem esperança, né? É uma oração muito específica também, né? Orar pelos doentes que perderam suas esperanças, né? No seu diagnóstico, já com o diagnóstico ou com um quadro avançado de alguma doença. Isso é realmente um bom motivo para orarmos. Lembra do assentimento pessoal, precisa estar envolvido com o próximo, preciso ver que a pessoa precisa do que eu posso oferecer, que é apresentá-la diante do Senhor. Então é a hora de exercitarmos. Bom é que Deus nos ensine e nos dá a oportunidade de exercitar logo em seguida. Então, exercitando a nossa fé salvadora, oremos por esses doentes. A dona Darquinha, também conhecida como minha sogra, né, secretária da escola dominical, ela pede oração pelos aniversariantes dessa semana da nossa congregação, e também já dou aqui os meus parabéns a essas três irmãs, a Ciene, né, que Deus continue abençoando a sua vida, Ciene, Carlos e a Isadora, né? Terezinha também, que Deus continue abençoando sua vida, viu, Terezinha? Terezinha e Joaci. E Iracema, né? Que Deus continue também abençoando muito a sua vida, viu, Iracema? Receba o nosso abraço, nós desejamos aí muitas felicidades, muitos anos de vida, e que Deus abençoe a todos os nossos aniversariantes. Vamos estar orando também por vocês agora na nossa última oração. Orar pelas famílias, né? Vamos orar por todas as famílias da nossa congregação, por todas as famílias que nos assistem, né? Lembramos aí que estamos no mês da família e queremos lembrar de todas as famílias. Eu costumo dizer que igreja é uma família de famílias, e você aí, sua família que está nos assistindo, será também motivo das nossas orações, da nossa última oração, tá bom? E quero lembrar, antes de terminar, que temos o nosso culto às 18 horas, tá? Também por live, nessa mesma página, às 18 horas, 5 para as 6 da tarde, você pode já se preparar ali, aí 18 horas em ponto a gente entra, já fica lá na página, só atualizar e já entra na live e participa ali do culto com a gente, tá bom? Reúna a sua família, prepare-se, né, para cultuar o Senhor e estaremos às 18 horas cultuando o Senhor. A Maiara também, Maiara do Lucélio, pede oração pela sua família, né? Ela que está grávida também, nós vamos orar por essa família linda que a gente tem muito carinho também, né? Pelo Lucélio, que Deus continue abençoando também a sua vida, viu, Lucélio? E abençoando toda a família, a Lara também, né? Kelinha tem um carinho muito grande pela Lara, e Miguel, pelo Miguel também, né? Miguel é essa criança que essa família está esperando que o Miguel venha com muita saúde, né? Que o Miguel venha muito bem para este mundo, também para glorificar a Deus. Que Deus abençoe a sua família, tá bom? E nós agradecemos por vocês também estarem acompanhando a nossa live, tá bom? Vamos orar então. Vou orar por todos esses pedidos. Que Deus nos ouça e nos abençoe. Senhor, nós te agradecemos, a Deus, e te louvamos por essa manhã que o Senhor nos permitiu estudar a tua palavra. Como é bom, Senhor, apesar de não termos o convívio social ali na igreja, mas ainda assim podemos nos reunir, cada um nos nossos lares, para estudar, ó Deus, a tua palavra. Esse momento
eu vejo, ó Deus, o teu amor, o teu cuidado conosco. E sou muito grato, ó Deus, pelas pessoas que participam, pelas pessoas que interagem, pelas pessoas que assistem. O Senhor é maravilhoso. E eu sou grato, ó Deus, por todo o aprendizado que o Senhor tem nos dado, por todo o alimento espiritual que o Senhor tem provido para nós. É exatamente como a tua palavra diz, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltaria. Então eu creio, Deus, nisso e sei que com isso o Senhor tem nos alimentado, apesar desse distanciamento. Que esses momentos sejam úteis, ó Deus, para a vida dessas pessoas que nos assistem. Coloco, ó Pai, todos esses pedidos de oração que foram apresentados, já falei um a um, e peço por todos esses pedidos agora, ó Deus. Coloco tudo isso diante do teu altar, porque eu sei, ó Deus, que o Senhor tem o controle de tudo. Eu sei que o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas, sobre todos os eventos. E que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando cada pessoa que foi motivo de oração na nossa conversa de hoje. Que o Senhor continue abençoando, ó Deus, todas essas pessoas. Que o Senhor continue abençoando essas famílias, ó Deus. Que o Senhor continue sendo a base dessas famílias. Que o Senhor continue sustentando, ó Deus, sendo o grande sustentador, mantenedor dos lares. Abençoa com paz, ó Deus, esses lares. Supre todas as necessidades, sobretudo, ó Pai, as necessidades espirituais. Que essas pessoas tenham ainda mais desejo, ó Deus, de relacionarem-se com o Senhor e relacionarem-se de uma maneira prática, a viverem essa fé e não tê-la somente como um elemento místico, como um amuleto da sorte, que sejam de fato crentes em Cristo Jesus e que vivam para a prática de boas obras. Muito obrigado, ó Pai, por cada uma dessas vidas. Obrigado pelos aniversariantes. Esteja, ó Deus, com os enfermos. Abençoa, Deus, a todos que pediram oração e abençoa a todos que nos assistiram. Nós te oramos, ó Deus, com muita gratidão e alegria no nosso coração ao ver os seus cuidados com a nossa vida. Nos guarda, nos abençoa e permita que logo mais à noite, às 18 horas, possamos cultuá-lo mais uma vez, te adorando e exaltando pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor faz. Continua conosco e nos abençoa durante todo esse dia. É o que te oramos, ó Deus, com gratidão e alegria no coração e no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue abençoando o seu dia, a sua vida. Tenham todos um excelente domingo e até mais tarde às 18 horas. Deus os abençoe.